Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 3 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um pequeno ataque russo de ontem para hoje, nenhum ataque ucraniano, mas tivemos a informação de que um jato Tu-22 russo caiu lá do outro lado da Rússia, bem longe mesmo, aqui em Irkutsk, e, bom, não foi os ucranianos que derrubaram o avião, ainda assim, menos um avião bombardeio russo, sempre uma boa notícia, né? Na linha de frente, os russos estão tentando um avanço aqui nessa direção de Andrivka, mas não conseguiram avançar, os ucranianos conseguiram destruir um grande comboio russo que estava vindo nessa direção aqui. O objetivo dos russos é chegar até Troitsk aqui, eles querem chegar nessa cidade aqui para prejudicar a logística ucraniana, então estão avançando tanto aqui quanto aqui em cima, ou estão tentando avançar tanto aqui quanto aqui em cima, né? Do ponto de vista diplomático, a principal notícia foram as tarifas recíprocas do Trump, né? O Trump ontem assinou um decreto estabelecendo tarifas recíprocas contra os países, o que é uma coisa muito estranha. Eu expliquei, eu vou falar sobre detalhes sobre esse assunto num vídeo lá no Ancapsu, porque lógico, isso interessa ao mundo inteiro, mas esse papo de tarifa recíproca, isso não costuma funcionar, isso é um recurso de discurso, né? Um recurso de narrativa que não se corresponde à prática. Por quê? Porque as tarifas não são equivalentes, né? O que o Brasil tarifa dos Estados Unidos é diferente do que os Estados Unidos tarifa do Brasil. O Brasil tem uma tarifa altíssima para quem quer comprar um iPhone americano aqui no Brasil. Adianta o Trump botar uma tarifa altíssima para quem quer comprar um iPhone brasileiro? Não adianta, o Brasil não produz iPhone, não tem nada aqui. Entenderam o problema? Esse negócio de tarifa recíproca, isso simplesmente não funciona. Isso é uma desculpa para aumentar imposto. Quem vai pagar esse custo vai ser a sociedade americana, vão ser os americanos que vão aumentar esse custo. E tem um monte de país querendo trazer esse negócio para o lado de que, não, estamos brigando, então vamos aumentar a tarifa aqui também, não sei o que lá. Sendo que quem paga essas tarifas é o povo, ou seja, é um monte de Estado brigando para aumentar imposto sobre a população. Um absurdo isso daí. Mas, de todos esses absurdos, um absurdo maior é que contra a Rússia o Trump não colocou tarifas, né? Ele disse que não, é porque não tem... A gente já não compra nada da Rússia, o que é falso, na verdade. A Rússia ainda é um parceiro comercial significativo dos Estados Unidos. Então, muito estranha essa decisão do Trump de não colocar tarifas na Rússia, né? O dono dele mandou e ele obedeceu não colocar tarifa nenhuma contra a Rússia. Aliás, foi o único país isento. Até ilhas desabitadas, que só tem pinguim na ilha, estão recebendo tarifas, enquanto a Rússia não recebeu. Muito estranho isso daí, mais um tiro no pé do Trump, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bloqueio Roussetti no Café da Manhã, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou fazer alguns anúncios antes aqui sobre a nossa rifa e sobre a entrevista que eu fiz com o recrutador lá da Ucrânia, tá? Eu vou botar o timeline na descrição do vídeo, se você quiser pular esses anúncios do canal, se você quiser pular e já ver as notícias, eu vou botar o timeline na descrição do vídeo. Mas a gente está fazendo a nossa rifa para ajudar a Ucrânia, para ajudar o grupo do GUR lá em Kiev, que tem acolhido os brasileiros, né? O recrutamento de brasileiros está funcionando muito bem, tem centenas de pessoas que se inscreveram lá no site lá da Ucrânia. E qual que é a questão, né? Essas pessoas, é lógico que tem tudo pago pelo exército ucraniano, mas quando elas chegam lá, tem um período aí que varia mais ou menos em torno de 2 semanas até acertar toda a papelada e assinar o contrato com o exército ucraniano. E nessas 2 semanas o pessoal tem que dar um jeito de se manter lá em Kiev de alguma forma, né? Então é dessa forma que o pessoal ajuda lá, alugam Airbnb, alugam lugares e botam alguma coisa lá para o pessoal ter onde ficar durante essas 2 semanas até assinar o contrato com o Ministério da Defesa e aí passar a integrar o exército ucraniano, né? Então a gente vai mandar $10 mil para esse pessoal para ajudar nessas despesas. E, bom, a rifa é de um capacete, que é um troféu de guerra, obtido lá próximo a Bakhmut, na briga lá com os russos. Tem vários prêmios aqui na nossa lista, patches, selos, é tudo coisa de valor simbólico, não tem nada de valor efetivo, né, valor caro realmente, só valor simbólico.
Então, se você quer ver a nossa rifa, tá aqui o link para a rifa. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo para quem quiser participar. Já tem aqui 25% dos bilhetes vendidos, tá? Tem que correr. Eu coloquei aqui, o sorteio seria no dia 19 de abril, mas as últimas rifas que a gente fez, a gente vendeu tudo antes de chegar na data do sorteio, então, vendendo todos os bilhetes, a gente antecipa esse sorteio. Se você pretende concorrer, não deixa para a última hora não, porque já tem muita coisa vendida já, e a gente começou isso no dia 1º, 2 dias atrás, né? Então tem que ser realmente rápido aqui para conseguir comprar o nosso bilhete. A gente vai fazer outras rifas mais adiante para continuar a ajuda, mas se você quiser, esse prêmio aqui é um prêmio único, não tem outro. Você não vai conseguir outro capacete, troféu de guerra dos russos tão cedo, né? E bom, por outro lado, saiu também a entrevista minha com o Alexei, que é o recrutador, lá, o responsável pelo recrutamento lá na Ucrânia, né? Eu passei para ele uma série de dúvidas que o pessoal me passou aqui sobre como é que é. Ah, o salário máximo é $4.500, beleza, mas quanto é que é o salário médio? Quanto é que, né, é a expectativa do pessoal ali, né? E aí ele explicou direitinho que o salário base militar ucraniano é $500 só, mas você ganha adicionais conforme a sua posição na linha de frente. Quem está na linha de frente ganha mais $2.400, então dá um total de $2.900, quase $3.000, uma boa grana, né? Quem está em posição na primeira linha defensiva ganha mais $1.300, então ficaria $1.700, e aí você, $1.700 já dá R$10.000 já, ou seja, para a posição defensiva, uma posição que você nem está na linha de frente, já é uma coisa muito positiva, né? R$10.000 por mês é um bom salário, sendo que para esse tipo de trabalho, em tese, você só tem que ter mesmo disposição física e, enfim. Então, assim, esclareceu esses pontos todos, e para ganhar os $4.500, você tem que ficar 30 dias na linha de frente. 30 dias na linha de frente, você ganha um adicional de mais $1.600. Então, ele explicou tudinho na entrevista, tal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. E a outra boa notícia é que o site agora tem português do Brasil também. Estava só em inglês e espanhol, agora tem português também. E tem uma seção aqui, né? Ele explica direitinho aqui os requisitos: entre 18 e 60 anos de idade, sem histórico criminal, sem doenças crônicas, em boa condição física, capacidade de entrar legalmente na Ucrânia. Entrar legalmente na Ucrânia para brasileiro é fácil, você só precisa ter um passaporte válido, tá? Passaporte válido, você pega um voo do Brasil para Varsóvia, na Polônia. Lá em Varsóvia você compra uma passagem de trem para Kiev. Tem trem, o trem lá é 12, 14 horas de viagem, lá e daqui até a Polônia dá mais ou menos aí entre 12 horas também, ou seja, você vai levar uns 2 dias para chegar lá, porque soma o espaço, o tempo que você vai ficar e coisa e tal, esperando uma coisa e outra. Enfim, tendo passaporte válido para brasileiros é suficiente para você entrar na Ucrânia de forma legal, tá? Então, para tirar o passaporte, você tem que ir na página da Polícia Federal, paga R$260, tem que correr porque tá para aumentar o preço, tá? O passaporte vai passar a ser R$400 aqui no Brasil. Por enquanto tá 257, alguma coisa assim, mas já estão falando em aumentar o preço. Então, se você pretende tirar seu passaporte, corra com isso. Existe a previsão do ano que vem a União Europeia passar a exigir o ETIAS, que é um visto eletrônico que você tem que tirar antes de viajar para a Europa, para brasileiros, mas por enquanto não há esse requisito, então por enquanto você pode pegar um voo para Varsóvia e entrar na Europa só com seu passaporte, não tem nenhum problema, e fazer esse esquema de pegar, né? Também não tem voo direto do Brasil para Varsóvia, tá? Você pode ir via Lisboa, via Amsterdã, via Paris, tem várias alternativas, você vê o que sai mais barato aí na hora de comprar a sua passagem, né? Então, o processo de recrutamento é a candidatura inicial, a triagem de elegibilidade, e depois vai ter uma entrevista e avaliação. Me falaram que eles suspenderam as inscrições por hora, porque tem muita gente, centenas de brasileiros se inscreveram, então eles estão querendo processar esse pessoal todo lá para poder depois reabrirem as inscrições. Então, por enquanto, parece que está fechada as inscrições aqui, mas de qualquer forma a gente imagina que vai ter uma grande leva de brasileiros indo lá para a Ucrânia nessa coisa, né? E aqui tem também, ó, mais informações. Aqui tem as perguntas frequentes em português, e daí todos os detalhes aqui de como é que você faz para chegar lá, como é que você faz sobre as coisas, enfim. Recomendo que vocês tenham acesso a isso daí. Quem tiver alguma dúvida, entre aqui no site que vai ter as informações, né?
Pois bem, falando sobre a situação na Ucrânia em si, de ontem para hoje a gente teve um ataque relativamente pequeno dos russos contra a Ucrânia, foram só 39 drones Shahid. Os russos têm feito menos ataques, tá? A gente não sabe se os ataques ucranianos conseguiram de fato destruir os locais de armazenamento dos Shahid, né, dos drones Shahid iranianos lá da Rússia, ou se, por outro lado, os russos estão guardando esses drones para fazer um mega ataque mais adiante, pode ser isso também. De qualquer forma, menos coisa de ontem para hoje, né? Ou se estão, né, se o Putin mandou o pessoal dar uma acalmada para tentar acalmar o Trump, né? O Trump está querendo aí, está brigando com o Putin para aceitar o cessar-fogo, não sei o que lá, o Putin não quer aceitar, enfim, não sei o que vai acontecer. Infelizmente, ontem teve um ataque muito grande com mísseis contra Kharkiv. Então, Kharkiv teve vários prédios atingidos, 15 explosões no total na cidade, não tem ainda informações sobre possíveis vítimas. Um absurdo isso, eu tive lá em Kharkiv, uma cidade linda, uma cidade muito grande, tá? Uma cidade realmente impressionante de grande, e ainda sofrendo muitos ataques dos russos, infelizmente, né? O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou um vídeo aqui em que um piloto ucraniano destrói 2 Shahids em sequência, que ele destrói um primeiro aqui, e logo em seguida ele lança outro, destrói outro drone Shahid, logo em seguida 2 drones Shahids destruídos por um MiG-29. Isso foi há 2 dias atrás, tá? Eles publicaram o vídeo agora, mas isso aconteceu alguns dias atrás. Bom, a grande notícia do dia foi a derrubada, ou melhor, a queda de um Tu-22M3, um bombardeio russo de última geração, os bombardeios mais avançados que os russos têm, caiu lá em Irkutsk. Uzovsky é o nome da cidade, Irkutsk é o nome do oblast, né, do estado lá na Rússia, onde caiu, e parece que o piloto morreu, parte da tripulação conseguiu se ejetar, mas o piloto acabou morrendo nesse acidente, então foi realmente positivo aí pelos 2 aspectos, né? Os russos perderam o avião e perderam o piloto. Não consta que tenha sido nada ucraniano, não foi ataque ucraniano nem nada, mas isso mostra muito bem o problema dos russos, né? Ou seja, as sanções estão de fato dificultando a manutenção dos aviões russos, a manutenção do parque bélico russo, e que você começa a ter esse tipo de acidente. Então, embora não tenha sido um ataque direto da Ucrânia, isso é sim resultado da guerra com a Ucrânia, é parte das sanções e, portanto, é parte do problema da Rússia, né? Aqui tem um vídeo do local do acidente, onde caiu o avião, isso foi à noite de ontem para hoje, e dá para ver aqui o incêndio e coisa e tal, realmente destruiu o avião lá, perdeu um avião, por conta das sanções, por conta dessas ações contra a Rússia, né? E esse tipo de coisa tem crescido, tá? Se você vê aqui, ó, a quantidade de unidades de aviação militar que os russos perderam em acidentes, isso aqui não está contando combate, tá aqui, ó, perdas de não combate. Ou seja, nada que foi atingido pelos ucranianos, nada disso aqui. Isso aqui é só acidentes que avião russo caiu, o helicóptero. 8 Su-34, 8 Su-25, 5 MiG-31, 3 K-52, 3 Mi-8, assim, um monte de aviões aqui, um monte de coisa, e agora mais um Tu-22, que é um bombardeio bastante caro, né? Ou seja, o que mostra isso daqui? Isso mostra realmente que as sanções estão doendo na Rússia. A Rússia está perdendo com esse tipo de coisa. A Rússia sozinha tem uma capacidade bélica relativamente pequena, né? A grande força bélica da União Soviética era a Ucrânia, na verdade, não a Rússia, né? Então o pessoal está se ferrando nessa história aqui. Enfim, de novo, embora não tenha sido derrubado pelos ucranianos, caiu sim em função da guerra. Mais uma lambança dos russos aqui. Bom, também teve um incêndio muito grande num estaleiro lá na Carélia, na Rússia, né? Carélia é bem aqui no norte, né? Nessa região norte aqui, nessa região por aqui. Aqui, ó, é nessa região aqui, ó, esse lago aqui, ó, essa região aqui. Um estaleiro acabou pegando fogo por ali, também a gente não tem informação se isso daí foi ataque ucraniano, de drone, alguma coisa assim. Pode ter sido um acidente, no final das contas, eles estão dizendo que foi um cilindro de solda que explodiu e coisa e tal, mas de qualquer forma mostra como é que a Rússia tem perdas pra caramba, né? Como é que é fraco o controle de incêndio lá na Rússia, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os russos estão reclamando que um dos soldados principais, lá, um dos principais operadores de drones dele na região de Pokrovsk, que sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde é que o cara tá. Provavelmente já tá prestando conta, né? Estão reclamando aqui que tem que achar o rapaz, onde é que ele está. Ele estava aqui em Novotroitsk, nessa região aqui onde os ucranianos têm avançado bastante por aqui, em Pichane, Shevchenko, Solone.
e acabou desaparecendo, né? Também teve um grande ataque russo, uma tentativa de avanço russo, muito grande, com 2 pelotões, um monte de veículos, um monte de coisa, ali na região de Andrivka, né? Então a gente está falando dessa região aqui. Pokrovsk está aqui, Andrivka é essa cidade aqui. Os ucranianos estão avançando aqui em Andrivka também, já liberaram uma parte de Andrivka, os russos fizeram um contra-ataque por aqui, eles estão tentando avançar nessa região, né? E acabou que perderam 12 unidades, 7 totalmente destruídas, 18 russos mortos, enfim, mais uma falha esse avanço russo, né? Via de regra, o Ministério da Defesa ucraniano deixa claro aqui que não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, nem os ucranianos avançaram muita coisa, nem os russos avançaram também. Mais uma vez a gente tem a linha de frente meio parada agora nesse momento, mas isso é natural, como eu falei para vocês. Estamos no momento da Rasputitsia, que é a lama, né, a era da lama por lá, né, o período do degelo do inverno. Não se imagina que vai haver nenhuma grande operação agora, neste momento. Mas daqui a pouco a primavera está chegando aí para valer. A primavera já começou agora no final de março, é dar um tempinho para secar as coisas lá e devemos ter novidades mais adiante, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a Rússia explorando o cessar-fogo em termos vagos, para continuar atacando a Ucrânia e se proteger, né? A Ucrânia está respeitando o cessar-fogo, não tem atingido refinarias e dutos russos, mas a Rússia continua usando isso contra a Ucrânia. Eu espero que o Trump esteja prestando atenção nisso daí. Infelizmente, parece que não. Infelizmente, parece que o cara está realmente completamente alienado, né? Bom, o Pete Hegseth, ele mandou um aviso para os militares. Pete Hegseth é o secretário de defesa americano. Mandou para os militares o recado para se preparar para a guerra com a China sobre Taiwan, né? A gente sabe que a situação lá em Taiwan parece que esse exercício militar que está tendo lá, eu fiz até um vídeo sobre isso outro dia, não é como os últimos exercícios militares. Não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, mas ele está dizendo que todo o resto, Rússia, Irã, grupos terroristas, vai ficar em segundo plano, né? Eu, sinceramente, acho um grande erro do Trump isso daqui, porque o eixo do mal é justamente a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. Os Estados Unidos ainda tem como salvar a relação com a China. O problema é que o Trump vê as relações muito mais pelo lado econômico do que pelo lado de dominação, de lealdade ou de contratos passados, né? Então ele está preocupado com a China, porque a China economicamente é uma ameaça maior para os Estados Unidos do que a Rússia ou o Irã. Mas o que ele não está vendo nessa história é que se ele não matar o eixo do mal enquanto está nascente e começar, por outro lado, a brigar com a China, o que ele vai fazer é empurrar a China para o eixo do mal. O eixo do mal do Irã, da Rússia, vai acabar incluindo a China, e aí a coisa vai ficar muito mais séria contra o mundo civilizado, contra o mundo ocidental, né? Espero que esse pessoal saiba o que está fazendo, ou então que alguém que saiba o que está fazendo pare esse pessoal. A Hungria anunciou que saiu do Tribunal Penal Internacional. O Orbán teve uma visita do Netanyahu lá na Hungria e tirou o país do Tribunal Penal Internacional. É uma pena, realmente. O Tribunal Penal Internacional sempre foi um órgão muito importante, mas eu concordo que terem colocado um mandado de prisão contra o Netanyahu foi um tiro no pé, né? O Tribunal Penal Internacional perdeu toda a legitimidade que tinha ao fazer esse tipo de coisa. O Netanyahu é vítima lá em Israel, então um absurdo completo isso daí. Nesse caso, nem dá para criticar o Orbán nessa situação, né? Bom, a Europa está planejando dobrar o ataque contra Putin em termos tanto de sanções quanto de apoio para a Ucrânia. Tomara que sim, tomara que isso seja verdade, mas o fato é que a gente já está vendo esse papo de que a Europa promete, a Europa promete, a Europa promete. Eu quero ver a promessa sendo cumprida, né? Bom, os países europeus já estão provendo 50% das necessidades de munição da Ucrânia. É lógico, a própria Ucrânia fabrica também munição, uma parte também vem de compras de outros países, então é bom que a Europa esteja provendo 50%, mas a gente precisa de mais ajuda da Europa. Até porque 50% do necessário é pouco, a gente tem que ter sobrando para poder fazer um contra-ataque, fazer uma contraofensiva significativa contra a Rússia. De qualquer forma, não deixa de ser uma boa notícia, tá? O fato de que a Europa consegue prover 50% da necessidade de munição ucraniana é um aumento, isso é uma coisa positiva.
Bom, vamos falar sobre as tarifas que ontem o Putin descreveu como o Dia da Liberdade Americana, o que eu só posso achar que é uma piada isso, né? Porque, na verdade, essas tarifas de importação você está colocando mais um imposto sobre os seus cidadãos. Quem vai pagar essas tarifas são os americanos, tá? E o pior é que quando fica o pessoal aqui, o Brasil, falando, não, que nós vamos retaliar as tarifas do Trump, não sei o que lá, porra, cara, sabe que vai pagar essa retaliação? Somos nós, os indivíduos aqui no Brasil, né? Ou seja, é uma guerra idiota que só prejudica uns indivíduos, só eventualmente pode ajudar o próprio Estado, o Estado pode arrecadar mais, mas no final das contas, todo mundo perde nessa história, né? Achei terrível essa medida do Trump, eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal Ancapsu, eu vou deixar o link do vídeo aqui sobre as tarifas para mais detalhes sobre isso. Aqui eu quero tratar um ponto específico, que é o fato de que não botou tarifa na Rússia. Olha que coisa, né? Ou seja, botou tarifa em todo mundo, botou tarifa até numa ilha deserta, mas não botou na Rússia. E segundo aqui o Trump anunciou a introdução de tarifas recíprocas. Esse negócio de tarifa recíproca é uma idiotice, porque isso não existe na prática. As tarifas são sobre produtos diferentes, cada país taxa uma coisa de forma diferente. Então, tarifas recíprocas é só uma palavra que parece justa, não parece justo, não é? Você falar assim, não, é só recíproco, não tô aumentando tarifa não, é só recíproco. Parece uma coisa justa, mas nunca é justo isso, é sempre aumento de imposto, e o pior, quem vai pagar isso são os americanos. Eu não sei onde é que o Trump pretende chegar com isso, porque os americanos vão perceber que as coisas estão subindo de preço, e a situação dele vai piorar lá nos Estados Unidos, né? Mas de qualquer forma ele veio com esse papo. E aí botou tarifa em todo mundo, em todos os países do mundo, até na Ucrânia, 10% foi o mínimo que ele colocou. Alguns outros países chegou a muito mais do que isso, 36% na China, não sei o que lá. Ele tirou o Canadá e o México, porque ele já tinha colocado tarifas no Canadá e no México de 25%, né? E, no entanto, ele isentou a Rússia e Belarus. Rússia e Belarus não vão ter nenhuma tarifa adicional, né? E ele disse que isso era porque, porque a gente não faz nenhum comércio significativo com esses países devido às sanções. Só que isso não é verdade. Em 2024, o comércio foi cerca de 3,5 bilhões de dólares, que é mais do que vários outros países, tá? O pessoal fala aqui, ó, é mais do que alguns outros países aqui que eles colocaram, até mais do que a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia, que está sendo tarifada em 10%, tem menos comércio com os Estados Unidos do que a Rússia, que está recebendo zero tarifas, apesar das sanções americanas, né? Ou seja, é realmente, mais uma vez, o Trump baixando a cabeça para o Putin, né? Pois não, senhor, vou obedecer, senhor. Vamos ver por quanto tempo mais o Trump vai aceitar se virar capacho do Putin com esse objetivo dele, que a essa altura eu já nem sei mais qual é o objetivo do Trump, porque, sinceramente, se ele parecia que tinha algum projeto em algum momento, a essa altura, eu não acredito que ele tenha projeto nenhum que não seja destruir os Estados Unidos, né? Enfim, aqui, ó, a América não colocou novas tarifas contra a Federação Russa e mentiu sobre não ter comércio entre os países, manchete do Le Monde, né? Foi 35%. Isso é mais do que as Ilhas Maurícios e Brunei, que receberam tarifas de 40% e 24%, respectivamente. Então, é uma lorota do Trump esse papo, né? E não é só isso não, aqui, eu tenho aqui várias tarifas aqui que foram colocadas. Se fosse pela conta que o pessoal fez aqui, a tarifa que a Rússia paga ou cobra dos Estados Unidos seria de 71%, ou seja, os Estados Unidos deveriam colocar um adicional de 35% para fazer a tarifa recíproca se ele usasse a mesma conta que ele usou com os outros países. Porque a conta que ele usou, na verdade, foi uma conta bem simplesinha, tá? Ele pegou o déficit que o país tem com os Estados Unidos e dividiu pelo total de exportações americanas. Ou seja, isso não é tarifa recíproca, isso é déficit comercial, é diferente de tarifa, né? Ou seja, o fato de que os Estados Unidos importa mais de alguma coisa não é que importa porque tem tarifas baixas, é que importa porque precisa daquela coisa, né? O país produz, os Estados Unidos precisa daquilo, tem que comprar, então é por isso que tem esse déficit, né? É o grande erro que o pessoal coloca de achar que só o dinheiro tem valor. Não, o bem tem valor também. Quando alguém aqui no Brasil compra uma blusinha na Shopee, é verdade, manda dinheiro para a China. Mas a China manda a blusinha para a pessoa aqui no Brasil. A blusinha tem valor. E para a pessoa aqui no Brasil que comprou a blusinha, tem um valor maior do que o dinheiro que estava aqui, porque, né, ela aceitou comprar a blusinha, então, por definição, ela valoriza mais a blusa do que o dinheiro. É assim que se enriquece, com trocas voluntárias, né?
Ou seja, é uma conta burra, não tem nada de reciprocidade. O Trump está usando essa palavra, reciprocidade, mas não tem porcaria nenhuma de reciprocidade. Isso daí é uma conta bunda, uma conta do Lula. O Lula faria esse tipo de conta idiota aqui. Agora, o Trump está fazendo até pior. Agora, o Trump colocou até pior, né? Aqui, ó, ele colocou tarifas na ilha Heard and McDonald's, que é uma ilha deserta que tem no Oceano Índico. Colocou 10% de tarifa aqui nessa ilha ali, sendo que não tem habitantes, né? Uma ilha desabitada que tem ali, né? Ou seja, como é que vai ter exportação para os Estados Unidos? A gente não sabe. Vai cobrar os pinguins. Não, pior que não vai cobrar os pinguins. Os americanos vão pagar mais caro para importar algumas coisas dos pinguins. É sempre bom lembrar isso. Não é o país de origem, que paga as tarifas. Quem paga as tarifas são os americanos. E os países que, entre aspas, retaliarem os Estados Unidos, na verdade, estão batendo nos seus próprios habitantes. Os seus habitantes, né, os seus indivíduos, é que vão ter que pagar mais caro por conta dessa tarifa, né? Enfim, como eu falei para vocês, tem um vídeo inteiro sobre isso lá no meu canal Ancapsu. Veja no link aqui mais detalhes sobre isso, né? Bom, a verdade é que todas essas lambanças que o Trump tem feito na economia americana já estão começando a dar resultado no sentido de ele ter problemas com o apoio do Congresso lá, né? Ontem, o Senado americano reverteu as sanções contra o Canadá, as tarifas do Canadá. Você lembra? O Trump botou tarifas de 51% no Canadá, um absurdo, não tem motivo nenhum para isso, e o Senado aprovou por 51-48, com voto de 4 senadores republicanos votando contra o Trump, acabar com essas tarifas. Então o Canadá agora voltou ao estado anterior, como não teve tarifa nessa coisa de reciprocidade e acabou com as tarifas anteriores, resolveu-se o problema para o Canadá lá. O Congresso americano bateu no Trump, né? E a gente espera que mais disso aconteça. O que está acontecendo é que o Trump está adotando uma política fortemente anti-americana, né? Anti-interesse americano. Também houve uma derrota muito grande lá no Wisconsin, né? O Elon Musk botou uma grana danada para tentar eleger um membro da Suprema Corte lá no Wisconsin, só que o efeito foi o contrário. Olha só, todos os distritos de Wisconsin penderam para os democratas. Foram mais para os democratas. Isso é um sinal do que eu estou falando para vocês. O Trump está fazendo merda. Eu espero que ele comece a procurar pessoas que saibam o que fazer, mude essa administração Trump, porque ele vai... aqui no Brasil a gente está contando que o Trump vai salvar o Bolsonaro, vai ajudar a gente aqui contra a ditadura do Alexandre de Moraes, e tomara que consiga ajudar. Eu acho que não vai, eu acho que a gente que tem que resolver esse problema mesmo. Essa pendenga é nossa aqui, e dá pra gente resolver, tá? O Alexandre de Moraes não é eterno, o povo brasileiro é muito mais forte que o STF, não tem jeito, né? O povo brasileiro tá indo pra direita, inevitavelmente a gente vai resolver esse problema a gente mesmo. Mas quem tá achando que o Trump vai resolver o problema brasileiro, toma cuidado, tá? Porque o Trump tá fazendo tantas apostas arriscadas, apoiar a Rússia, essa lambança, só tem esse nome, lambança das tarifas e várias outras coisas, o Trump está ficando numa posição muito delicada lá nos Estados Unidos. Muita gente está falando, mas perdeu em Wisconsin e ganhou na Flórida, né? Só que eles estão esquecendo de avisar que essa vitória na Flórida aqui era carta marcada, essa aqui já era certo que os republicanos iriam ganhar. Lá no Wisconsin, eles esperavam mudar, eles esperavam trazer para o lado republicano e não conseguiram, né? Então, sim, o Trump já está começando a sofrer problemas com a sua própria base lá nos Estados Unidos, e eu espero que ele faça alguma correção de rumo muito em breve, né? E, a propósito, está indo também o negociador ucraniano para lá para negociar o tal acordo dos minerais e coisa e tal. Vamos ver o que sai disso daqui. Espero que não saia nada. Eu não acredito que seja um bom acordo de minerais no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.